Era só uma opção de lazer, mas deu lugar ao vício. Em pouco tempo, Wilson já não conseguia mais parar de jogar. Eu entrei na máquina, eram umas 7h30, 8 horas da manhã. Eram mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu continuava na máquina sem comer nada, sem sair da máquina para nada. E nisso aí, brincadeira, eu perdi o carro, perdi o alvará, perdi a família, perdi minha saúde. Por quê? Porque eu não saía da máquina para nada. Em São Paulo, a Justiça condenou 16 estabelecimentos a pagar indenização de R$100 mil por dano moral coletivo. Uma mina d'água na capital de Pernambuco. É uma zona de preservação com 40 hectares, dos quais, dentro dessa reserva, 18 hectares correspondem a uma zona de exploração de lavra, ou seja, uma jazida de água mineral. E bem perto dali está uma comunidade carente sem saneamento básico. A solução seria construir uma rede de tratamento de esgoto. Mas a empresa que tem autorização para explorar a água do local é contra a obra. E o caso foi parar nos tribunais. A partir da perícia produzida, a chance de haver contaminação do aquífero Beberibe era próxima a zero. Ele está na moda e agrada quem adora um treino dinâmico. Procurava uma academia não específica, vou lá levantar peso, carregar peso. Eu venho aqui e me divirto com as atividades físicas que eu faço, me sinto bem. É confortável fazer isso. O treinamento funcional invadiu as academias e a procura pela atividade é cada vez maior. Mas um questionamento chegou à justiça. Qual profissional é o mais indicado para dar este tipo de aula? Não é exclusivo do profissional de educação física, não é exclusivo do fisioterapeuta, porque se a gente for entender essa questão do treinamento, nós temos que entender como uma ferramenta, tá? E como ferramenta, cada profissional a usa da maneira que bem entender dentro do seu campo de atuação. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Durante muito tempo, as casas de bingo foram permitidas no Brasil. Os jogadores apostavam alto e a vontade de ganhar a cada rodada alimentava ainda mais o vício. Um problema que afetou várias famílias brasileiras. Em uma decisão recente, a Justiça condenou 16 estabelecimentos a pagar indenização pelos danos causados aos apostadores e à sociedade. A punição também é uma forma de coibir a prática clandestina. Apesar de estar longe do vício há 15 anos, seu Wilson ainda se considera um jogador compulsivo. Ele conta que essa dependência começou na época em que trabalhava como taxista. O táxi estourou o pneu, eu levei para consertar e do lado tinha uma máquina caça-níquel, o troco do café com cigarro, 25 centavos eu apostei. Joguei, nunca tinha jogado. E joguei, 25 centavos. Me deu um dinheiro suficiente para pagar o pneu e o cartão de crédito. Mas eu não dei valor. Dei valor após uns 15 dias, o carro novamente voltou a quebrar. Aí eu joguei novamente 25 centavos, aí me deu um bom dinheiro. Aí sobrou dinheiro para pagar o mecânico e sobrou dinheiro para fazer mais alguma coisa. Aí eu nunca mais parei, porque eu achei que ia ficar milionário jogando uma maquininha caça-níquel. Ele não ganhou, mas perdeu cerca de R$1,5 milhão. A prática se tornou incontrolável. Eu entrei na máquina, eram umas 7h30, 8 horas da manhã. Eram mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu continuava na máquina sem comer nada, sem sair da máquina para nada. E nisso aí, brincadeira, eu perdi o carro, perdi o alvará, perdi a família, perdi minha saúde. Por quê? Porque eu não saía da máquina para nada. O ex-taxista foi diagnosticado com transtorno do controle do impulso, que não tem cura. Pesquisas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo revelam que o Brasil tem pelo menos 2 milhões de jogadores compulsivos. Apesar de ser uma dependência que não envolve substância, ela é muito parecida com qualquer dependência química. As primeiras manifestações são a perda de controle. O apostador diz que vai jogar só um pouquinho, que não vai gastar muito dinheiro ou que não vai perder muito tempo. E, invariavelmente, acaba gastando mais do que tinha planejado e jogando por mais tempo do que pretendia.
Um mecanismo muito parecido com álcool e drogas, ele começa apostando baixo, e depois ele vai aumentando o valor da aposta para ter a mesma emoção que ele tinha no começo quando ele apostava mais baixo. E se ele tiver dificuldades financeiras ou a família pegar no pé e ele for privado de jogar por um tempo e não por motivação própria, ele sente falta, ele passa mal, ele fica insone e aí melhora quando ele volta a jogar. Há 15 anos, a Lei 9.981 proibiu o funcionamento dos bingos em todo o território nacional. Na época, em São Paulo, existiam cerca de 80 estabelecimentos legalizados. Hoje, apesar da proibição, ainda há casas funcionando clandestinamente. Mas a fiscalização continua. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só no ano passado, mais de 700 locais foram fechados e cerca de 3.000 máquinas caça-níqueis apreendidas. Além da proibição, o Ministério Público Federal entrou com um processo na Justiça pedindo uma indenização no valor de R$100 mil por dano moral coletivo a 16 estabelecimentos que foram fechados em 2004. A punição é referente ao período em que as casas funcionaram sem autorização. Os procuradores pediram também a cobrança de multa diária de R$100 mil para quem tentasse reabrir o negócio. Hoje nós não temos autorização legal no país para exercer atividade de jogo, como os bingos se enquadram. É uma discussão que está dentro do Congresso Nacional. Então, por hora, se houver algum tipo de empresa que se aventure nessa atividade, é uma atividade legal e terá consequências como ocorreu nesse caso que nós estamos tratando. No Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os pedidos foram acatados. Os desembargadores determinaram uma cobrança da multa em caso de reabertura e o pagamento da indenização. É muito comum que pessoas desenvolvam dependência da atividade de jogo ilegal, causando prejuízos para toda a família. Não é um problema isolado de uma pessoa, de um indivíduo. É um problema que atinge toda uma família e, por via de consequência, a sociedade. O efeito pedagógico preventivo que uma condenação com valores razoáveis e proporcionais causa, ela é muito relevante porque previne que outras pessoas se aventurem e iniciem esse tipo de exploração. Segundo o advogado da Associação Brasileira de Bingos, há cerca de 100 mil caça-níqueis espalhados pelo país que fomentam um comércio clandestino. E em meio às discussões sobre a legalização dos jogos de azar no Congresso, ele afirma a necessidade de um mercado regulamentado, porém com maior controle. Hoje o Brasil, a oferta de jogo pela internet é ilimitada. Então o que fazer nessa oferta ilimitada de jogos? Se não fazer uma campanha educativa, se não autorizar que aquela pessoa que está ofertando o jogo, que ela oferte o jogo com CNPJ, com endereço, com registro, para que ela contribua com o tributo, para que ela gere emprego e que na hipótese de alguém jogar compulsivamente naquele site, naquela casa, naquele cassino e perder a sua fortuna lá, esse empresário pode ser responsabilizado. São essas as alternativas, né, melhores e que dão certo efetivamente em todos os países do mundo. Mas para o coordenador do programa ambulatorial do jogo da USP, a procura por tratamento aumenta quando a atividade é legalizada. Cada vez que o jogo foi liberado, seja por força da lei ou por liminares e disputas legais, toda vez que os bingos funcionavam com liberdade, a procura por tratamento aqui mais do que dobrava. Isso é um fato bastante bem documentado em toda a literatura. Parece que a legalização de jogo não está tão associada ao aumento do caso de jogadores compulsivos, mas aumenta muito a necessidade de tratamento. Enquanto isso, seu Wilson, hoje aos 65 anos, controla o vício escrevendo sobre o assunto. Tem 5 livros publicados e faz parte de uma ONG, com a missão de ajudar mais pessoas a ficarem longe das máquinas. Eu entendi que a minha mente doente, tá? Tem um transtorno do controle do impulso e ela funciona à base de prazer, ela quer prazer. Ok? Então, o que acontece? Eu vou em busca de outro tipo de prazer. E o prazer para mim hoje é escrever, conversar, dar palestra, bater papo sobre o transtorno, explicar, tirar esse estigma de que é um vício e que é uma doença. Então, esse é o meu prazer hoje. De um
um lado, o interesse econômico de uma empresa. Do outro, uma comunidade sem infraestrutura que sofre com a falta de saneamento básico. Em Recife, o impasse envolvendo um aquífero e uma obra de tratamento de esgoto só foi resolvido depois que chegou aos tribunais. O repórter Alessandro Moura tem os detalhes. Cerca de 12% da água doce superficial do planeta corre nos rios brasileiros. Em alguns pontos do país, os aquíferos garantem o abastecimento de cidades inteiras. Trata-se de um gigantesco reservatório subterrâneo. Em Pernambuco, o aquífero Beberibe começa no Recife e se estende até o limite do estado com a Paraíba. Na zona norte da capital, nesta área repleta de vegetação, brotam minas d'água em plena região metropolitana. Aqui também funciona esta empresa de água mineral, que tem autorização para explorar a área. O local possui 4 poços de extração e, por hora, são retirados 40 mil litros de água. É uma zona de preservação com 40 hectares, dos quais, dentro dessa reserva, 18 hectares correspondem a uma zona de exploração de lavra, ou seja, uma jazida de água mineral. Mas, ao longo dos anos, a região passou por muitas mudanças. Não é preciso caminhar muito para ver as consequências dessa transformação. Nos arredores, uma comunidade inteira sem saneamento básico. Aqui, flagramos o lixo tomando conta das canaletas. E o esgoto também é lançado diretamente no rio Beberibe. A saída seria construir uma estação de tratamento. É justamente para evitar danos ambientais. É uma estação de tratamento de um programa do governo para beneficiar o meio ambiente e atendendo uma comunidade de Recife e de Olinda. A construção da estação de tratamento faz parte de um programa de infraestrutura em áreas de baixa renda. Mas a obra, executada pelo governo de Pernambuco, preocupou a empresa que tem autorização para extrair água mineral dentro da área do aquífero Beberibe. Uma parte da obra já foi concluída. Nossa equipe entrou no local. Aqui podemos ver alguns tanques que servem para receber os dejetos, tratar o material e devolver para o rio. Não tem sentido se construir uma estação de tratamento de esgoto numa área de lavra de água mineral, porque existe toda uma legislação própria que define isso. A empresa, desde 2007, ela luta exatamente para que seja suspensa essa obra em função da potencialidade de dano que ela traz para o meio ambiente. E para barrar a obra da estação de tratamento de esgoto, a empresa acionou a justiça. Em primeira instância, uma perícia judicial foi feita. O resultado do laudo geológico concluiu que o risco de contaminação do aquífero Beberibe é muito baixo ou nulo. Os pareceres técnicos mostraram ainda que existe uma proteção natural causada pelas camadas de argila que são impermeáveis ou semipermeáveis. Por isso, o juiz federal autorizou a continuidade da obra. A empresa recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas a decisão foi mantida. O argumento que prevaleceu na sentença e que foi acatado pela turma foi que, a partir da perícia produzida, a chance de haver contaminação do aquífero Beberibe era próxima a zero, ou seja, era ínfima, que não justificaria o impedimento da instalação de um equipamento tão importante socialmente como uma estação de tratamento de esgotos para essa parte metropolitana do Recife que fica na área norte. Em nota, a Compesa, empresa responsável pelo saneamento no estado, informou que um novo projeto para dar continuidade à obra da estação já está em análise na Caixa Econômica Federal. A empresa Águas Minerais Santa Clara vai recorrer da decisão. Para esse especialista em recursos hídricos, a obra de saneamento é positiva, mas é preciso fazer um monitoramento periódico da área para evitar
qualquer tipo de dano ambiental. Deve-se tomar todos os cuidados e as precauções necessárias, né, em relação à própria obra em si e a operação, para que não haja vazamentos d'água, enfim, e torne novamente o aquífero vulnerável. Cuidados que podem garantir vida longa às nascentes que brotam do fundo da terra. Seja nas academias ou em parques ao ar livre, o treinamento funcional caiu no gosto dos brasileiros. Dinamismo, elasticidade, força, coordenação. Quem pratica o treinamento funcional sabe bem que todas essas características são indispensáveis para a atividade. Mas uma polêmica envolvendo o exercício chegou aos tribunais. Quem é o profissional mais indicado para dar essas aulas? O educador físico ou o fisioterapeuta? Nerita, profissão enfermeira. A gente vem aqui, trabalha vários músculos e isso nos dá assim, uma sensação de conforto, de satisfação na atividade física. Francisco, profissão estudante de geologia. No começo eu não tinha assim, um objetivo de ganho de massa, mas mesmo era condicionamento físico, né? E como eu estava correndo também na época, eu queria melhorar a corrida. E foi assim que meu treinamento foi montado, né? Visando melhora do meu corpo para a corrida. Foi-se o tempo em que só a academia era lugar de malhação. Todas essas pessoas, sendo ela um atleta ou não, elas estão com o seu corpo livre no espaço. Então, quando eu treino, e uma das leis chama especificidade, é que eu preciso, como eu quero que o meu corpo se movimente, como eu quero viver, é a forma com que eu tenho que treinar. Embora com objetivos diferentes, Francisco e Nerita treinam no mesmo lugar. Quando os professores apresentaram para a gente como seria o treinamento e depois a primeira aula, né, que eles avaliaram a nossa postura, o nosso corpo, como estava e tudo mais, foi aí que eu conheci um pouco mais e gostei, né? E que me fez continuar 2 anos. Né? Procurava uma academia não específica, vou lá levantar peso, carregar peso. Eu venho aqui e me divirto com as atividades físicas que eu faço, me sinto bem. É confortável fazer isso. Flexionar o corpo, carregar peso. Exercícios que fazem parte do chamado treinamento funcional. A primeira coisa, na verdade, que a gente precisa entender sobre o treinamento funcional é que é treinamento físico. Quando a gente está na faculdade de educação física, a gente aprende nas disciplinas de treinamento sobre as leis do treinamento físico. E são algumas dessas leis, enfim, que regem o treinamento. Essa técnica é bem recente no Brasil, mas já provoca polêmica. No Paraná, o Conselho Regional de Educação Física questionou na Justiça a realização de cursos de treinamento funcional por fisioterapeutas. A alegação é que a atividade é competência exclusiva do profissional de educação física. São 2 viés. Um viés que treinamento é algo que exige performance, resultado e superação. No caso da fisioterapia, no meu ver, como professor, conselheiro e também mestre em educação física, eu vejo que a reabilitação funcional, exercícios de reabilitação funcional, são perfeitamente usados pelos fisioterapeutas. Mas a palavra treinamento, se eu falar para o meu aluno, ou até para um leigo, assim, vamos fazer um treinamento funcional para te ficar boa dessa dor do joelho, não soa bem. Agora, se eu falar assim, vamos reabilitar funcionalmente a musculatura do teu joelho, aí fica legal. Em primeira instância, o pedido para que a prática seja desenvolvida apenas por educadores físicos foi acatado. Mas o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Paraná recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não é exclusivo do profissional de educação física, não é exclusivo do fisioterapeuta, porque se a gente for entender essa questão do treinamento, nós temos que entender como uma ferramenta, tá? E como ferramenta, cada profissional a usa da maneira que bem entender dentro do seu campo de atuação. Foi exatamente essa a interpretação do desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. No voto, o magistrado explica que não existe um conceito preciso sobre o que seria um treinamento funcional. Por isso, tudo depende da finalidade do exercício.
Ele entendeu que os fisioterapeutas podem sim promover essa atividade quando o objetivo for a reabilitação. Me parece, muitas vezes, as profissões querem formar uma pirâmide. Ninguém tem que ter um respeito entre. A gente pode somar para o aluno, para o paciente, e não quem é que deve fazer, quem não deve. Vão ter momentos, cada um respeita o seu tempo, o seu trabalho. A minha reabilitação, posso orientar, mas depois um treino, eu não faço planilha de treino, treinamento pesado, não é comigo. Eu sou lesão, reabilitação, dor, desconforto. Para os praticantes desse tipo de treinamento, o que importa mesmo é o resultado. Disposição, né, qualidade de vida, diminuição de doenças que poderiam ter acontecido se não tivesse o condicionamento físico da academia. Né? Agora estou me sentindo postura reta, eu tenho força para me sentir firme naquilo que eu faço. Antes eu estava largada, solta, engordando, agora estou me sentindo bem confortável. As cirurgias de mudança de sexo já chegaram a ser proibidas no Brasil. Na época, os transexuais recorriam a clínicas clandestinas ou faziam um procedimento no exterior. Mas há 9 anos essa realidade mudou e a cirurgia hoje pode ser feita pelo SUS. Aos poucos, o Sistema Único de Saúde também tem implementado novos serviços para a população transexual. E mesmo quando há uma negativa do Estado, a Justiça tem reconhecido o direito a diversos tratamentos. Foi bem cedo, por volta dos 6 anos de idade, que Daniela começou a se reconhecer como mulher. Uma transformação que, na adolescência, trouxe mudanças visíveis. Conforme eu fui crescendo, estudando e conhecendo, só foi reafirmando aquilo que eu já me identificava. Então eu comecei o cabelo crescendo, as unhas um pouco maiores, depilações, e com 19 anos eu comecei o tratamento de hormonização e fui vendo qual era o meu estilo de mulher. O tratamento hormonal não pôs fim a um incômodo recorrente entre transexuais: os pelos no rosto. Daniela resolveu então fazer depilação a laser e conseguiu se aproximar da pele sonhada. O custo, porém, foi alto. Hoje em dia você encontra locais que você ainda consegue iniciar o tratamento por uma promoção, então o custo é muito grande. Por não ter como pagar por essa depilação, uma transexual de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tentou fazer o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, mas o pedido foi negado. Por isso, ela recorreu à Justiça. No processo, o município argumentou que a autora da ação alegava ter hirsutismo, ou seja, excesso de pelos no rosto. O hirsutismo é quando acontece na mulher uma distribuição de pelos esperado no indivíduo do sexo masculino. Então, pelos mais grossos, no queixo, por exemplo, na região do umbigo, até a área de barba, que é esperado mais no indivíduo do sexo masculino, quando acontece numa mulher, a gente fala em hirsutismo. Como a transexual ainda não tinha feito a cirurgia de mudança de sexo, não teria direito ao tratamento. Mas a explicação não convenceu a Justiça Mineira, que autorizou o procedimento. O juiz Glaucio Maciel disse que atuar de outra forma seria violar a garantia constitucional de isonomia. A decisão foi importante porque permitiu que essa pessoa, que era do sexo masculino, mas que já tinha se submetido ao tratamento para a futura cirurgia de redesignação sexual, pudesse obter essa retirada de pelos da face, da mesma forma que as mulheres. Então, isso foi importante para ele porque ele pôde se sentir como ele se sente, como uma verdadeira mulher, e os pelos na face efetivamente incomodam muito. A decisão foi premiada pelo Conselho Nacional de Justiça em um concurso que destaca o papel de juízes na defesa dos direitos humanos. Para esta dermatologista, corrigir o excesso de pelos no rosto de transgêneros não é um tratamento meramente estético, mas também psíquico, já que pode comprometer a autoestima da pessoa.
presença de características masculinas interferem muito na própria autoestima. Então, um tratamento, né, que vise essa diminuição desse sofrimento, não é porque é estético, que é um problema de ordem estética, que o sofrimento é menor. Então, o paciente tem que ser encarado como um todo. A partir do momento que o Estado já reconhece a mulher transexual como sendo uma mulher civil, ele tem que dar todo esse amparo. O programa chega ao fim, mas semana que vem tem mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. E não esqueça de acompanhar o Via Legal pelas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!